Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Hoje o Pod é Seu, um podcast voltado para empreendedorismo, finanças e gestão empresarial. Eu sou Jarison Silva, hoster do podcast, e essa é a Isabelle, minha co-hoster. E hoje temos como nosso primeiro convidado Pedro Henrique, mais conhecido como PH, empreendedor e também um amigo de infância. Bom dia, pessoal. Me chamo Pedro, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. É meu primeiro podcast, né? Para mim está sendo uma honra e espero aí que a gente tenha um papo bastante legal durante todo. Com certeza, Pedro. É um orgulho também pra gente você ter aceitado esse desafio, né? De estar aqui batendo esse papo com a gente no dia de hoje. E fico muito agradecido pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Realmente, para a gente é um prazer muito grande ter você aqui, Pedro. E a gente sabe que todo início tem um começo, né? Conta pra gente um pouquinho como foi a sua infância. Bom, a minha infância foi uma infância um pouco, vamos dizer assim, teve um pouco de tudo, né? Uma parte da turbulência, uma parte sofrida, que a gente muito, vamos dizer assim, pobres, né? A gente era muito pobre. E aí teve várias etapas. Etapas quando eu sempre fui da igreja, né? E era onde me acolhia, onde eu me sentia fortalecido, onde eu buscava a renovação. E fui coroinha por um bom tempo. A gente teve várias dificuldades, né? Mas sempre tive o foco de trabalhar para ter o meu, não depender de ninguém. Principalmente pelo fato da gente ser bem pobres mesmo, né? E a PH, ela existiu desde criança, né? Desde quando eu era novinho, era aquela tampazinha de sorvete, aquela que é quadradazinha da Kibon. E aí eu ficava andando com ela ali, que nem dirigindo um ônibus, um carro, alguma coisa do tipo. E aí o negócio foi passando o tempo e veio essa formação de PH, né? Que eu ficava sempre pensando, como um dia eu vou ser empresário, um dia eu vou ter minha empresa e como será o nome da minha empresa. Então, desde pequeno, já foi um desejo no seu coração empreender e ser empresário. Legal. Sim. Cara, muito legal a história. E assim, a gente sabe que todo mundo tem alguém que nos inspira, né? Sim. Eu tenho uma pessoa que me inspira, que é a minha mãe, que ela é uma pessoa batalhadora, muito lutadora. E assim, é uma inspiração ver o quanto ela trabalha e se dedica. E pra você, Pedro, quem é a pessoa que te inspira, que te serve de norte, que tu diz, rapaz, essa pessoa pra mim é uma inspiração? Nossa, então, de criança, era minha avó, né? A dona Severina, que é uma mulher muito guerreira, né? Lutadora. E com todas as fases que a gente teve, ela tem uma coisa que é muito massa. Ela é muito apegada a Deus, demais. Pode faltar tudo nela, menos Deus, né? Então, assim, é uma pessoa que me inspira muito, porque nunca desistiu. É uma pessoa que tinha fases, às vezes, que eu via ela bem já debilitada, e aí ela ia lá, sempre rezando com o textinho dela, e sempre superando todas as fases que a gente passou, né? E aí ela teve, acho que de criação, ela teve uns 5 filhos de criação, e dela eu perdi as contas, são tanta tia. E ela conseguiu, superou. Hoje a gente tem uma tia que é formada em Direito, né? E assim, criou os netos de uma certa forma, porque minha mãe precisava trabalhar e quem cuidava era ela, né? Então aí, gerando tudo, ela praticamente criou todo mundo com toda a dificuldade, na humildade, no respeito, né? Respeitando todo mundo, que você chega no bairro onde a gente morava, ela é bem respeitada, graças a Deus. É verdade. E quero até mandar um beijo pra ela, né? Um beijo, minha avó Severina. Um beijo, dona Severina. Realmente, Pedro, a dona Severina é uma mulher guerreira, realmente. E criou todo mundo. E todo mundo hoje tem um futuro aí, né? Pela frente da família, né? E aproveitando, eu queria saber de você. A gente sabe que durante a vida a gente vai recebendo várias influências, né? Isso. Qual o conselho que você recebeu, que você falou assim, esse conselho é o meu mantra de vida? Cara, eu recebi tantos conselhos, mas eu não vou dizer nem dos conselhos, eu vou dizer do meu próprio conselho.
Nunca desista, independente de qualquer coisa. Quando você vê que chegou lá no fundo do poço, mas solta 1 centímetro para o seu pé tocar no fundo do poço para você dizer, tô pé embaixo mesmo, se assoprar eu caio na cova, não desista. Mesmo quando o vento bater, que você, epa, tá com o pé ali meio desequilibrado, não desista, sempre vá em frente. E sempre tenha fé em Deus. Porque às vezes a gente não tem nem com quem conversar. Mas é só o que a gente pensa que a gente não tem. Mas Deus está sempre ali para conversar, para dar discernimento, para dizer o caminho certo e como fazer. Porque às vezes a gente, como empresário, a gente fica meio sem norte, né? Às vezes a gente vai conversar com outro empresário, às vezes a gente não tem essa opção de conversar com outras pessoas, é a nossa decisão. E aí só tem uma pessoa para dar essa decisão para a gente. É Deus. Esse é um conselho muito legal, Pedro, e eu vou pegar para mim, porque acho que a gente compartilha do mesmo pensamento, né? Que às vezes a gente, como empresário, não tem alguém assim no mesmo nível. Sim. De visão, de estratégia que a pessoa precisa conversar. E aí, realmente, acho que a única pessoa que resta pra gente trocar é Deus mesmo. O que eu acho legal, Pedro, sobre o que você falou, que é o seguinte, nós como empreendedores, às vezes nos sentimos sozinhos. Às vezes também nos dá aquela vontade de desistir como qualquer pessoa normal. Todo mundo tem seus dias bons e seus dias ruins. E pro lado do empreendedor isso pesa mais porque nos seus dias ruins você não tem ninguém para lhe dar força, para lhe cobrar, para lhe apoiar. É diferente quando você trabalha para uma empresa que você mesmo estando no dia ruim você vai ser cobrado por aquilo. Isso. No seu negócio não, é você se cobrando o tempo todo. Então se você fraquejar, se você falhar, é a sua decisão. E o problema disso é que essa decisão, ela interfere diretamente na vida de várias outras pessoas. Eu não sei se você pensa assim, mas eu penso muito nisso quando eu vou tomar uma decisão lá para Eficaz. Eu penso, eu vou tomar essa decisão aqui, mas o que isso vai interferir na vida dos meus colaboradores ou na vida dos meus clientes? Porque a gente sabe que hoje a nossa decisão vai interferir em várias vidas, né? Em várias decisões, em várias situações familiares que a gente às vezes não tem nem noção. Mas muitas das vezes a pessoa que trabalha na tua empresa, vamos supor, o parceiro dela está desempregado, ou a parceira dela está desempregada, e ela só depende daquele salário ali que ela recebe na sua empresa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com essas decisões, né? É muito importante. A decisão que a gente tem um posicionamento muito forte, né? Na verdade, como você falou, são vários pontos que a gente tem que pensar. Até o ponto também de tentar entender o nosso colaborador, porque às vezes são vários pontos que acontecem no empreendedorismo. Além dessas decisões, a gente tem, tem que ter a cabeça e o discernimento de entender o que tem na cabeça do nosso colaborador. Porque às vezes acontece algo que o nosso colaborador está errando e ele não está vendo, não está tendo aquela visão de erro. E aí a gente tem que ter a sabedoria de chamar e conversar e tentar mostrar para ele que não é daquela forma, né? Então, além da gente ser, vamos dizer assim, o pai dos nossos funcionários, né? Eles são os nossos filhos e a gente tem que ter esse carinho e tem que ter também essa sabedoria que às vezes eu vejo muito nos outros empresários não tem. Sim. Nosso colaborador errou, ele faz 100%. Quando ele faz 99%, ele é crucificado. E aí eu já fui funcionário, né? Então eu me boto nessa situação de não ir lá e crucificar. Eu primeiro vou, converso, pergunto se quer ajuda. Eu já tive várias situações na empresa, né? Só um colaborador nosso aí deu um prejuízo aí a gente de R$60 mil. Mas muita gente diz assim, a empresa é um CNPJ, ela não pode ter coração. Mas pra gente que veio de lá de baixo, a gente que já foi funcionário, já passou por várias etapas, a gente tem que entender a outra parte, que são seres humanos, né? E por essa questão de vou te dar mais uma chance, vamos ver o que é que a gente faz, vou te deixar um dia em casa para tu pensar. Então, abrir essa sessão, Pedro, eu não consigo fazer isso. A minha empresa tem que girar, depende do funcionário. Na verdade, a empresa depende de você, né? Você é o cabeça de tudo ali. Se você não tiver o dia a dia, o negócio não vai. Você pode ter milhares de pessoas trabalhando para você,
Mas se você não estiver dentro, o negócio não vai. Então, todas as pessoas têm seus prós e seus contras, né? Então, assim, tem que abrir essa exceção, vou dizer assim, de sabedoria do empreendedor, né? De tentar entender o que é que o funcionário está passando, que é uma das nossas funções. A gente até se torna psicólogo sem ser formado, né? É verdade. Exato. Cara, e o que eu acho bacana disso é que, tipo assim, não existe um manual de como lidar com as situações do dia a dia. Verdade. É vivendo, é fazendo, é errando, é acertando, que a gente vai conseguindo resolver as situações e até isso vai servindo de aprendizado pra gente, para um futuro. Porque quando acontecer aquela situação, novamente, se você errou, você já sabe o que não pode fazer. E se você acertou, você já sabe o que tem que fazer novamente. Isso. Então é muito bacana essa vivência do empreendedorismo, porque não existe um manual que diga, ó, tal situação que quando ocorrer você age assim, tal situação assim, não. É muito do sentimento, de você sentir se aquilo que aconteceu foi premeditado, se não foi, qual foi o contexto daquela história. Então é muito bacana isso. E assim, uma coisa que me pega muito é querer saber de você, quando foi que você deu aquela virada de chave? Que você disse, agora eu vou ser empreendedor. Porque assim, você trabalhou para outras pessoas, mas desde pequeno você tinha essa ligação já com automóveis, com carro, micro-ônibus, né? Quando foi que você virou a chave que você disse, não, agora eu vou ser empreendedor? Então, cara, para que as pessoas possam entender, eu tive vários segmentos, né? Eu até fiz lá postei lá no Rios algumas coisas que eu já fiz na vida. Eu já fui taxista de Maceió, taxista do aeroporto, fui gerente da FDS Transporte no tempo da Avianca, a gente que fazia toda a movimentação de tripulantes e passageiros quando o voo cancelava e a parte de bagagem extraviada. E daí tive a honra de trabalhar na operação de abastecimento de aeronaves também. Fui chamado para esse convite. Fui por curiosidade, não vou mentir, né? Eu disse, meu Deus, como será? Já tinha alguma experiência? Não, com abastecimento de aeronave nunca. É um trajeto bem duro. São 3 meses estudando, né? A empresa paga só para você estudar. Você passa 3 meses, com 90 dias você vai para São Paulo fazer a prova. Eu era doido para andar de avião, nunca andei, viu? Sempre trabalhei no aeroporto, mas nunca andei. Só estudei um avião, que a gente foi obrigado a estudar para poder fazer o papel de operador de aeronave. E aí a gente estudou 3 meses e fizemos a prova aqui mesmo em Maceió. E a nota mínima é nota de concurso. 8,9 você está reprovado. Ou é 9 ou é 10. Tem meio termo. Pesado. Muito. E aí estudei bastante. Foi uma superação para mim. Porque quem me conhece sabe que eu não gosto muito de estudar, né? Então, foquei, estudei e passei de primeira. E passei um bom tempo aí na operação de abastecimento de aeronave. Para mim foi uma experiência incrível, fora do meu contexto, que era volante e dirigir, né? E foi muito bom. E aí eu tive a oportunidade, um cara chamado... Vou até falar o nome dele aqui, fazer a divulgação dele, que ele até merece. É o Gênesis Transporte. Ele me indicou numa empresa lá no Polo. E aí peguei esse serviço. E você dizia assim, Pedro, você tem carro para isso? Eu dizia, tenho. Mas eu não tinha. E aí eu loquei 2 carros, 2 micro-ônibus. Depois precisou de mais 2, eu também loquei mais 2. E coloquei lá. Ganhava pouco, mas eu tinha o serviço. E dava conta do abastecimento de aeronave e conta do contrato. Ah, você estava fazendo os dois, então, no caso. Estava fazendo os dois. E aí, com um certo tempo, pelo fato da gente sempre trabalhar, sempre gostei de trabalhar com excelência e qualidade. Meus carros, eu era chamado de doido antigamente, porque meus carros eu lavava todo dia. Todo dia eu lavava meu carro. Se no dia que você chegasse e visse meu carro sujo, você podia ver ele sujo por fora. Dentro não. Dentro era limpo. Por quê? Meu carro é meu escritório. É onde eu atendo meus clientes. É onde meus clientes vão andar. Então ele tem que ter um conforto. Já pensou, pega uma adutora? Vamos lá. Isso serve até de lição para o pessoal que roda de aplicativo, né? Sim, você pega também. uma adutora, traje branco, entra no seu carro, bota um cinto e ela sai suja. Ela vai chamar você novamente para isso? Não.
Eu já rodei de Uber, já rodei de 99. Então, assim, eu consegui muitos clientes através de vários dos aplicativos que eu rodava no tempo que eu rodei. Então, você tem que fazer a inovação na sua cabeça. O que é que eu posso ser diferenciado aqui? Então, pelo fato dessa diferença que eu fazia, desse diferencial, eu fui indicado um certo dia para atender uma agência do Rio de Janeiro. E aí, a gente chama ele até de Pufinho. É o Milton aí, um guia de turismo aqui de Maceió. E para você ver como são as coisas, né? Deus, né? Ele vai uma direcionando. pessoa que você nunca imaginava, o cara... PH, cara, tem uma agência do Rio de Janeiro que tá precisando de um motorista para dirigir para uma doutora aqui em Maceió. Pô, bicho, do Rio de Janeiro... Recebe. Eu vou receber isso, como é o pagamento lá, né? E aí eu perguntei porque eu tinha um problema muito grande. Você dizia, pega, vamos fazer tal serviço, eu ia embora. E pelo fato de eu não ter dinheiro, às vezes faltava até o dia de abastecer. E aí e agora? Como é que eu vou receber? Tinha vergonha de cobrar o cara e aí aquela coisa. E aí nesse eu perguntei, será que a gente recebe? Quando é que eu vou receber isso? É para 30, 15 dias, semanal, como é isso? Não, vai querer um motorista aí para 10 dias. Eu disse, massa, bacana, vamos lá. E no tempo, minha gente, eu só tinha uma Spin. Eu tenho essa Spin até hoje. Uma Spin. Comprei essa Spin, no dia seguinte bateu o motor, levei pra loja, passou 17 dias. E eu naquele sufoco pra pagar esse carro, ia rodar de lotação. Rodei muito complementar, viu? Cobrador e motorista. Eu peguei com você, imaginei que você não fosse me cobrar. Eu tive que pagar a passagem. Não, mas ali eu tenho uma explicação pra isso. Na minha cabeça esse fato. Não, ali é porque o cobrador ali era o filho do dono, não tinha nem pra onde ir. Ou era ela ou era você, né? Não era eu, era você. E no tempo era muito sofrido, Isabela, ele ia descontar meu. E aí, o que é que acontece? Trabalhei, né, de lotação, enquanto meu carro tava quebrado, eu tava ali rodando de lotação, que é uma experiência para quem quer dirigir. Vá para a lotação, que ali você vai saber como é o sistema. Ali é todo tipo de cliente também, né? É, também. É cliente bom, cliente ruim. E graças a Deus, assim, quem trabalha lá, tem algumas pessoas que realmente têm o seu certo respeito. Graças a Deus, sempre fui muito respeitado. Hoje, se eu chegar em qualquer associação, graças a Deus, sou bem recebido. Não sou aquela margem de... foi qualquer um. Não, sempre passageiro, graças a Deus também todos sempre me respeitaram, eu sempre respeitei, porque eu fazia o meu e não dava certo tipo de liberdade, né? Então, voltando ao assunto lá, da chave, recebi esse convite e aí comecei a ter contato com um cara lá do Rio. E aí eu disse, como é o serviço e tal? Eu disse, não, eu preciso de uma pessoa e tal. E o Milton indicou você, porque eu preciso de uma pessoa que seja decente, anda alinhado, limpinho. Qual é o seu carro? Eu disse, cara, eu tenho uma Spin. E mesmo assim, a minha Spin estava na oficina porque deu pau na caixa de marcha, que era automático. E voltou para a garantia da loja. E aí essa Spin passou 4 meses lá. E aí ele disse, cara, a Spin não serve. E eu, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí eu disse, o que é que eu posso disponibilizar para o senhor? Qual é o carro que o senhor precisa? Aí ele disse, não, qualquer carro que seja novo. Eu disse, não. Mas eu acho que o que seria bom pra gente andar com essa cliente? Aí ele falou, cara, qualquer carro aí, seja novo, menos Spin, não precisa. Aí eu, tá, beleza, fechou então, eu vou te mandar a foto do carro, né? Nem disse que carro era, porque aí eu ia ter o tempo de pensar o que é que eu ia fazer. Desliguei o telefone e disse, agora é alugar um carro, né? Onde é que eu vou arrumar esse carro? Eu vou arrumar esse carro e eu sem dinheiro. Aí falei com um colega, peguei um dinheiro emprestado com ele e liguei para outro colega. E começou nessa área de aluguel de carro. Bicho, tem um carro aí? Tem. Carro que você quiser tem aqui. Tem uma BM, ele tem não, então não tem o que eu quero. Aí ele disse, tem um carro novo que chegou aqui, um Argo e tal. Eu disse, bacana, reserva ele para mim. Aí enquanto ele tava reservando lá, eu já fui no cara. Patrão, um Argo 0 km, vou inaugurar com ela. Serve é o que eu tenho aqui na empresa. Já nessa margem de empresa. Para que eu pudesse passar a confiança pro cara.
Aí ele fechou, show de bola, me manda a foto. Aí o nego, tem como mandar a foto aí? Aí ele me mandou a foto, eu disse, tá aqui a foto do carro. Ele fechou. Aí ele disse, vamos pros valores. Eu disse, bora. Aí quando eu fiz, eu pagava 140 o dia do carro. Aí eu disse a ele, já pra não fazer, eu disse, é R$1.000 o dia. Aí ele fechado, eu disse, oxe, eu recebi não, esse dia não. Já ficou Já pé fiquei- atrás. Ô, eu disse, é R$1.000 o dia. Fechado. Eu disse, meu Deus. Mas seja o que Deus quiser. Mas o meu coração dizia que era uma coisa que ia ser além, sabe? Sei. E aí, eu ainda disse mais a ele, eu disse, alimentação por sua conta. Mas para mim fazer isso para um cliente, eu tenho que mostrar o diferencial. É verdade. Ele falou, e o horário? Eu disse, eu tenho horário para pegar. Para largar eu não tenho. A hora que o senhor me dispensar, eu saio. Se eu disser, ó, você sai 1h da manhã e volta 2h, fechado para mim também. Porque eu tava cobrando uma diária Sim. alta, ainda fiz uma exigência de alimentação, né? Alimentação por sua conta, porque aí eu fico sem horário, fico à Sim. sua disposição. Ele fechado, eu disse, meu Deus, tá bom demais pra ser verdade. Não vou receber. Não vou receber, isso aí vai ser um golpe. Aí vamos pra frente. Mandou a localização da casa da pessoa, fui lá, cheguei, fui bem recebido. Botaram logo um cafezinho pra mim, a secretária do lá, né? Um cafezinho pra mim e tal. Vocês estão me bajulando muito, eu sou acostumado com essas coisas. E aí eu cheguei lá, né? E saiu um casal. Foram tomar café. Eu disse, aqui deve ser tipo uma república, né? Onde ficam os funcionários, alguma coisa do tipo. Ou deve ser os filhos da doutora que eu vim buscar, né? E aí eu sentei, eu bem tranquilo. Sentei na sala, sentei no sofá, fiquei lá no telefone, respondendo a um e a outro do contratozinho que eu tinha lá, que era o carro dos outros que rodava, eu que resolvia tudo. E o cabo, quero reunião com você, eu digo, não tem como. E aquele negócio, sabe, o coração dizendo, investe aqui. É aqui que vai. E eu fazendo com excelência. Uhum. E aí, quando penso que não, chega uma menina, pequenininha, rapaz. Vamos lá, Pedro. Eu digo, bora. Eu tava esperando uma velha, né? Na verdade. Uma doutora, eu disse, deve ser uma pessoa com Uma mais coroa, experiência, uma né? coroa, né? Mais exigente, né? Aí chegou essa menina. Vamos lá, Pedro. Eu disse, vamos embora. Eu disse, pra onde a gente vai? Ela disse, o Ritz, que eu tenho uma palestra pra dar lá. E eu, beleza. O Ritz chegou lá e disse, você pode voltar lá pra residência, almoçar, ficar à vontade, só vou sair daqui no final do dia você me buscar. Eu disse, tranquilo. Voltei, fiquei lá também quietinho no meu canto, né? Não conhecia muita gente. O rapaz que estava com ela já não estava lá também, só a secretária do lar. Claudinha, o nome dela, virou uma segunda mãe para mim, né? Um beijo para Claudinha aí do Rio de Janeiro, do Rio ela. E aí, quando deu o horário à noite de buscar ela, eu fui lá pro hotel. Estacionei o carro na porta do hotel, o rapaz veio. Você é o motorista da diretora da origem que tá aqui? Eu disse, não sei. Eu tô com a mulher aí. Ele disse, não, eu vi quando você chegou de manhã, tal. Eu disse, cara, não sei. Não, porque se for ela, se você estiver com ela realmente, você pode deixar o carro aí. Senão, eu ia pedir pra você pôr ali. Disse, tá, não sei, mas eu vou ligar aqui pra saber. Aí liguei lá pro seu Luiz, lá do Rio. Seu Luiz, meu irmão, tudo bom? Como é que tá? Tranquilo. Manda as ordens, PH. Eu disse, meu nego, me diga uma coisa. A pessoa que eu tô dirigindo pra ela hoje aqui, ela é doutora ou é diretora? Eu disse, não. Ela não é doutora, não é diretora. Ela é a dona da origem. Aí eu, oi? Eu só veio me dizer isso agora. Porque eu tava bem natural com ela o dia inteiro. Assim, quando eu levei ela, a gente foi conversando, normal. Aí eu disse, você vem me dizer agora que a mulher é a dona da porra toda? Aí ele disse, e eu já vinha conversando com ele há um mês. Ele disse, inclusive eu sou o pai dela. Aí eu, caraca, né? Que com ele eu tava bem natural. Pra mim ele era só o dono da agência lá e tal. E foi tudo natural, né? Deus preparou tudo certinho. Uhum. E aí era pra dirigir 10 dias, de 10 passou pra 20, de 20 passou pra 30. E ela, graças a Deus, gostou dos meus serviços. Devolvi o carro alugado. E aí o carro dela chegou e fiquei dirigindo no carro dela exclusivamente para ela. Ela ganhou confiança em mim. Eu já tinha falado um pouco da minha história para ela, né? Que tinha esse contratozinho e tal. E chegou um certo dia, a gente foi no shopping. Ela disse, vamos lá no shopping. Eu disse, bora. Aí ela ia resolver umas coisas. E chegou a Evelyn, que trabalha junto com ela.
E as duas conversando, eu só falava com a Evelyn por telefone, que a Evelyn que montava as rotas e tal, passava para mim para poder montar as rotas. E aí tava para eles já assumirem aqui o serviço em Maceió. E aí ela chegou para mim e disse: PH, tu consegue transportar para mim? Eu nem lembro se foi 500 funcionários, alguma coisa do tipo assim. Tu consegue transportar, fazer o transporte lá da origem pra gente? Acho que são uns 500 funcionários. Eu disse: consigo. Pô, eu só tinha uma espinha que tava quebrado na oficina, tinha um bocado de dia. Eu disse: consigo. Aí ela: pronto, fechou. Então amanhã você não precisa ir lá pra casa, vai direto pra estação pra montar junto com a Evelyn as rotas. Eu disse: fechado. E eu, meu Deus, quando foi a noite, me deu uma dor de barriga. E eu pensando: e agora? Como é que eu vou fazer? E eu, na minha cabeça, dizia: você vai conseguir, você vai conseguir. E aí eu e a Evelyn, a gente começou a montar todas as rotas. E foi muito trabalho. Bichinha chorou porque foi muita pressão e a gente conseguiu montar algumas rotas. Daí entrou uma outra empresa também para nos dar apoio. Hoje, nesse contrato, são eu e essa outra empresa, né? E graças a Deus a gente vem tentando fazer o melhor. Eu errei muito no início, que é com os erros que a gente se aprende a acertar, né? E aí eu digo a você que a virada de chave, quem realizou o meu sonho de realmente ter a PH, que a PH fosse para as ruas do jeito que eu sempre sonhei, os carros nas ruas. Hoje nossos carros são próprios, vamos dizer que 90% são quitados, comprei à vista, né? E o nome da grande responsável, assim, da oportunidade de ter olhado para mim, ter dado essa chance. E ela teve várias oportunidades de, no meio do caminho, ela dizer: não, tira e bota outro. Mas ela acreditou, ela investiu. E até hoje eu faço por onde não decepcioná-la. Faço por onde ter um atendimento de excelência para a empresa dela. Não é fácil, porque a gente lidar com o ser humano é difícil. É verdade. Mas o nome dela é Luna Vieira. É É uma verdade. mulher que eu tenho uma gratidão tremenda, porque foi Deus, né? Deus, ele sempre bota alguém no nosso caminho para nos caminhar, né? E aí ela mudou a minha vida, na verdade. Hoje eu sou um empresário, né, na área de transporte e turismo, com um nome respeitado, porque eu faço que o nosso nome seja... O pobre só tem duas coisas. É o nome, né? Se não tiver o nome, ele não tem nada. E o crédito no mercado. É. O meu tá até mais ou menos, mas tá indo. Tá indo, né? Ainda dá pra comprar os carros, né? São fases, Ainda dá né? pra comprar os carros com força. São fases. E essa mulher eu tenho uma gratidão porque ela... Não sei. Eu conheci uma pessoa agora há pouco, que o nome dela se chama Isaura Jatobá. Né? Ela só aparece mulher na minha vida, graças a Deus. Né? As mulheres têm pena do pobre coitado. E na minha empresa, se você for olhar do motorista, só tem homem, mas escritório é tudo mulher. É porque a mulher é melhor, viu? O marketing, aqui a nossa gerente do marketing, a Greta, né? Então, é só mulher, né? No time da gente aí, né? Até hora que é uma reunião, só tem eu de homem. Eu disse: meu Deus do céu, tanta mulher, só uma vai defender a outra aí, eu tô ferrado. Mas, graças a Deus, a gente tem um time também que veste a camisa da empresa, que se a gente tiver na chuva, tá lá junto comigo, sabe? Uhum. A galera que eu tenho um time muito massa. E voltando pra Isaura, eu conheci a Isaura e a gente se falava pelo Instagram. 2 horas da manhã a gente se falando pelo Instagram. Eu tava querendo comprar uma van, né? E se ela ajeitava um jeitinho pra gente, né? Uma Splint hoje é um preço muito... Não vou dizer caro, porque o carro é um carro de excelência. Um carro de 20 lugares, um carro confortável, com várias tecnologias. Mas fora do meu contexto, né? Pagar 360 pau no carro, dinheiro, é fora do meu contexto. Porque a gente foi comprando assim, meu lucro, eu ia lá comprava um carrinho. Meu lucro, eu ia lá comprava uma vanzinha. E aí foi que a gente foi comprando nossos veículos. E aí eu conversando com ela tal, aí quando foi um certo dia, há pouco tempo agora, cheguei pra ela, cheguei pra vendedora, pra Juliana, que a Juliana,
Deus também botou a Juliana. Aí eu vou falando, vou lembrando. Por que a Juliana? Porque a Juliana não desistiu. A gente passou um carro para financiar. E aí a Juliana disse, PH, não passou não. Eu disse, meu Deus, eu tô devendo aonde? Era uma besteira, um boleto que foi para Poteste aí de 500 conto, que passou despercebido. Eu falo, viu? Eu não tenho vergonha não. Eu devo, a empresa deve também. Sim, verdade. E aí fui lá, paguei esse boleto. E na semana seguinte ela disse, PH, provou um carro aqui. Aí eu disse, foi nada. Mas passa aqui, eu tenho um negócio para falar com você. Eu digo, aí é uma notícia boa, é ruim? Ela disse, Aí eu fui lá. Diga, Ju. E pior que eu chamava a mulher, essa minha mania de chamar o povo nego, nega. Aí chamava a mulher de nega, e o cabo que vendia as peças era o marido da mulher. E eu chamava ele de nego também, né? E quando eu via ela, nega, não sei o quê, e o cabo olhava pra mim. Mas é um Augusto super gente boa, a gente se dá super bem. Quer dizer, eu não sei se ele tinha raiva, né? E a razão porque você chamava ele também. Se você não chamasse ele, ia ser problema. Se chamasse ele, ia ser problema. E aí, ela disse, PH, eu não desisti. Consegui aprovar um carro pra você aqui, mas tem que dar 50% de entrada. Eu disse, eita, meu Jesus, 175 mil? Eu disse, não tenho não, mas eu vou dar um jeito. Porque um empresário, ele é assim, às vezes ele não tem. Eu costumo dizer que o empresário não dorme. Até nos bastidores aqui, eu tava até falando com a Isabela. Você fala comigo 2 horas da manhã, eu vou responder. Você fala comigo 3 horas da manhã, eu vou responder. O empresário ele não dorme. Ele fica ali pensando na inovação, no que melhorar, estudando, vendo melhores condições para oferecer para o funcionário dele, para a equipe, o que dá de melhoria, o que dá de melhor para a empresa, o que é que ele pode melhorar, se autopoliciando. Então a gente não dorme. E aí a gente pegou e ela falou isso, né? Aí eu disse, deixa eu pensar, eu vou ver o que é que eu vou fazer. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou dar um jeito. E aí corri para a Valéria. Valéria é nossa gerente administrativa, né? E é a nossa cabeça ali onde eu... Chega aqui, minha filha, vamos pensar comigo, que 2 cabeças conseguem pensar melhor. E aí peguei emprestado. Não minto, não. Fui lá, peguei emprestado. 300 milharinas. Foi. 300 lá vai o trem. Eu fui aceita cheque. Aceito. Eu digo, toma um chequezinho aqui, me deu o caju pra cá que eu vou girar. E fui lá comprar essa van com 175, o restante do dinheiro a gente colocou algumas coisas em ordem. E aí, até então, não tinha esse contato com a Isaura. E aí, agora há pouco tempo, precisava comprar mais uma van. E eu também não tinha um dinheiro. E aí eu disse, o não eu já tenho, né? Agora eu corri atrás do abraço, né? Do sim. E aí eu disse, Juliana, tu consegue uma reunião com a tua diretora? Consigo. Qual a ideia? A ideia é o seguinte, o não eu já sei que eu tenho, eu vou ver se ela vende pra mim pelo menos a entrada fiado. Não aprovou X? Foi. Pronto. Tá faltando quanto? 150. Eu disse, pronto. Aprovou, a maior parte aprovou, 200 e poucos mil, né? Vamos pra parte da entrada quando tem. Eu preciso de prazo. Esse mês e o outro eu não consigo dar R$1. Aí eu estava falar com ela. E aí eu me preparei, né, pra ir lá conversar com ela. Eu disse, vou entrar na mente dela e vai dar certo. Já fui confiante. Aí no dia ela não pôde me atender. No dia seguinte aconteceu alguma coisa que eu também não pude ir. Chegou um dia que eu tava fazendo aquele exame no mapa, né? Que quem é empresário é cheio de problema. É cheio de doença. E aí o médico disse, você tem que fazer o mapa e tal. Eu disse, doutor, o que é isso? Aí é um negocinho que bota aqui pra estar medindo a pressão. E já vai com um negócio amarrado no braço, passando por trás da camisa, um fio, outro por aqui, uma bolsinha pendurada. Aí a Isaura me recebe. Um dia que eu tava péssimo, sem cabeça pra nada, dor de cabeça tava. E aí eu tava com débito na Mercedes, de um motor que a gente fez, e tava com uns boletos abertos. Vê que cara de pau, o cabo errado devendo, cheio de boletinho aberto, ainda vai lá pedir mais crédito. Pedir fiado, pra ela confiar em você que você não vai atrasar, né? É como você falou, não, você já tinha, né? Já tinha, né? Mas precisava ter um contato pessoal. E assim, eu sou muito verdadeiro, né? Eu sou muito transparente, ó, eu posso. Não posso. Deu merda. O que é que a gente faz? Como é que a gente resolve? E aí, conheci ela pessoalmente. Foi um dia péssimo para conhecer ela. E aí a gente teve uma conversa e tal. E ela também estava um pouco corrida, mas me atendeu.
E aí a gente entrou num acordo. Se tu paga isso aqui, que eu ajeito pra tu aí, a gente vê como é que faz. Eu vendo esse carro todo fiado a tu, se for o caso. Aí eu disse, é mesmo, rapaz? Só queria metade. Tanto cheque e tal. Aí eu, tá, beleza. O cheque já foi o que falei, tá? Que aí ela iria fazer pra mim sem ser no cheque. E eu já dei essa opção do cheque pra ela se sentir mais segura. Passou. Mas ela tinha uma coisa diferente. Ela conversava comigo olhando nos olhos. E aí ela olhava pra mim nos olhos, olhando mesmo assim. Era coisa rápida, sabe? Que ela teve que sair da sala, depois voltou e aí a gente foi se ajustando. Chamou o seu Francisco do financeiro. Se chame não. Pelo amor de Deus, deixa ele ir lá. Ele vai abrir o jogo aqui, porque eu tô devendo até a alma. Aí, resumindo, foi aprovado esse outro veículo. E aí eu pedi pra Juliana falar com ela pra gente parcelar a entrada em 3 vezes e a primeira para 60 dias. E ela liberou. Eu tive contato com ela uma vez. E mesmo assim, era uma coisa diferente que ela tinha. Era olhar nos olhos. Eu não sei se ela realmente consegue ter essa coisa de fazer análise no caboclo. E aí ela fez isso aí pela gente. E aí há pouco tempo agora, acho que do passado, retrasado, ela fez um treinamento como encantar seus aumentar suas vendas e tal. E aí eu falei com ela, eu disse, cara, eu vou ver o que é que eu tenho na agenda para esse dia. Na verdade eu tinha uma viagem, tinha esquecido. Eu vou ver o que é que tem na agenda, mas eu vou ver se eu consigo participar desse teu curso aí. De imediato, na mesma hora ela respondeu, a sua vai ser grátis. Só quero a sua presença lá. Rapaz, isso me deu uma importância tão grande. Agora você vai ter que desmarcar a viagem. Porque eu devia a mulher me vendeu o carro, parcelado, primeiro para 60 dias, deu uma condição que ninguém dava, né? Eu acho que, eu sei como empresário você me daria essa condição, mesmo a gente sendo amigo, você vai pensar o quê? Na sua empresa, né? É difícil, viu? Muito difícil. Então, ainda me deu de cortesia o curso dela, foi um dia incrível, de muita aprendizagem, né? Maravilhoso. O curso começou de 9h40 da manhã e a gente foi até as 10 da noite. E por mim eu ia até muito mais. Mas foi incrível o curso que ela deu, a palestra que ela fez lá. Foi muito aprendizado. E ela me deu uma importância tão grande, sabe? Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter vindo. Só a sua presença aqui já foi excelente. E ela, mais uma vez, aquela coisa de olhar no olho, sabe? Sim. E o olhar dela me ensinou a ter isso, a olhar no olho. E hoje eu pratico essa coisa de olhar no olho, que a gente consegue ver. O olhar no olho a gente consegue ver a verdadeira pessoa, consegue ver o que a pessoa está descrevendo, o que é que a pessoa está tentando de te dizer. E ela fala muito no olhar, sabe? E aí eu tive essa experiência incrível com a Isaura. E hoje a gente, graças a Deus, formamos essa amizade. E é uma pessoa que eu estou tendo várias aquisições de experiência, né, de sabedoria incrível com ela. Então também queria dar um abraço, né, deixar aqui Isaura Jatobá da Mercedes aqui de Maceió e Arapiraca. Deixar a gratidão, né? A gratidão. Eu acredito, Pedro, que nesse caso que você teve essa experiência com ela devido ao fato de algumas experiências empresariais elas transcenderem a questão do financeiro. Então, por exemplo, ela olhou no seu olho, sentiu confiança, sentiu verdade naquilo que você falou e ela disse, eu vou arriscar nesse cara. Esse cara, o que ele me mostra aparenta ser verdade. E aí surge aquela relação de confiança. Logicamente que ela deve ter dito, se ele não me pagar, talvez para mim não faça tanta diferença, né? Vai ser um débito, mas eu tô sentindo verdade no que ele tá falando. Ele tá bem intencionado. Porque às vezes o cara, quando ele tá mal intencionado, ele não consegue encarar você no olho. Porque ele já olha assim para baixo, olha pro lado. Você já sabe que ali aquele cara não tem intenção boas, né? Ele não tem intenção de pagar. Acho que foi isso que ela, ao olhar para você, ver que você olhou no olho dela, ela disse, não, esse cara aí, ele pode até não pagar, mas não vai ser porque ele é caloteiro não, picareta. Reaco não, né? Ele tem boas intenções. Pedro, a PH Transporte hoje é uma grande empresa aí, referência no segmento de transporte. Mas como foi que iniciou essa empresa? Qual foi o início? O início veio, que nem eu falei no iniciozinho aqui da nossa conversa,
vem de criança, né? E aí, antigamente, não existia Uber. E Cruzeiro do Sul era o bairro que eu morava, que mora minha mãe até hoje. E era um bairro muito carente de transporte. Então, o que é que eu comecei nessa área de transporte, né? Fazendo lotação. Olha, eu já fui loteiro clandestino. Tudo, minha filha. Só nunca matei nem roubei. Mas... E aí, o que é que eu sentia no pessoal? Fazia transporte do Cruzeiro para a Serraria. Carro pequeno, lotação. Era tudo errado, viu? Era 4 atrás, 2 na frente, outro no colo. Já peguei muito. Ia-se embora. E aí eu tinha o diferencial que era o carro limpo. Eu também só andava limpo, só andava no ar-condicionado. Era diferente dos outros companheiros que tinha lá, que era o carro sujo. A gola da camisa toda desbotada, os cabos tudo, né? O interesse era só o caju, que nem diz a verdade, né? E aí eu tinha esse diferencial. E aí todo cliente que eu pegava na lotação, eu dava um cartãozinho. E aí eu, nesse cartãozinho, antes de começar isso, eu formei o nome PH, que era minhas iniciais. P de Pedro e H de Henrique. E aí ficou PH Transporte. Depois veio a parte do PH Transporte e Turismo, o adicional, né? Porque aí depois eu conheci a área do turismo. Então, no Cruzeiro não tinha Uber, eu era praticamente o Uber da galera. Na sexta-feira, saía de casa, chegava domingo de manhã. A galera que ia pros barzinhos, eu levava, ia buscar. Todo tipo de serviço. Levar o cabo para ir botar gaia, levar pro motel, ia buscar. Todos os serviços eu fazia, porque era o diferencial. Eu não podia ter preconceito. Quem trabalha com transporte não pode ter preconceito. Tinha a família Barros, que era de Geraldo, né? Que hoje é um grande decorador aqui em Maceió. Geraldo e Juju, Jackson, né? Foram meus clientes por um bom tempo. E, tipo, eu andava com eles para todos os lugares. Eles me chamavam para levar eles para festa, para buscar. Eu tinha clientes confidenciais que era, tipo, levar para um motel. Eu digo mesmo. Sigiloso. Levar para um motel e fazer as coisinhas dele lá, eu ia buscar. Tinha que ter o diferencial e eu tinha essa confiança nas pessoas. Porque eu tinha que ser também profissional. O que eu via tinha que ficar só para mim. Às vezes eu vi o casal ali, outro casal ali, eu digo, rapaz, aquele caboclo ali ficou aquela mulher, e aquela mulher ficou aquele outro caboclo. O casal tá trocado ali. Mas eu não podia dizer nada, era meu, eram meus clientes, entendeu? Então tinha esse diferencial e eu não parava, graças a Deus. E aí veio essa parte, PH, e a galera começou a me chamar de PH, fiquei Cruzeiro do Sul, Estáquio Gomes, eram os bairros que eu mais atendia. E aí depois veio essa parte do táxi e tal. Mas fui pro táxi, mandei fazer um adesivozinho lá, PH Transporte Turismo, botava atrás do carro. Né? Até agora há pouco tempo que a gente veio a registrar a empresa, foi quando foi a chave virou, né? Que foi com a aluna, e aí a gente registrou a empresa. Estamos patenteando o nosso nome, né? Para que porque assim, é um nome que vem de criança, então Deus o livre você perder, né? Fazendo até a propaganda do meu amigo Jairo aqui, que ele faz, viu, gente? Fale com ele depois aí que ele de marcas. Faz esse registro de marca para vocês. E é ele que toma conta da PH, tanto da parte da contabilidade, como registro de marca. Tudo que for aí, pode falar com o homem que ele resolve. E eu não queria perder, né? Esse nome, porque é um nome que vem de infância, é um nome forte. E é um nome que eu quero deixar para que minhas filhas tomem de conta desse sonho, desse nome, dessas 2 letrinhas, que a galera não pode... Assim, quem não gostar, eu respeito. Mas que respeite essas 2 letrinhas, que são PH. As 2 letrinhas, ninguém pode dizer que não é conhecida, né? Exatamente. Porque a gente tava passeando aí pelas cidades vizinhas aqui, aí a gente viu uma vanzinha sua lá, PH Transporte. A gente, ei, nosso amigo, viu? Ele tá aqui de olho. Pois é, mas que maravilha. E nessa jornada, Pedro, desde o início lá da PH até os dias de hoje, você deve ter passado por muitas dificuldades, né? Qual que você poderia dizer, Jairson, essa aqui foi a minha ou é a minha maior dificuldade como empreendedor? Qual seria ela?
empreendedor, na verdade, ele tem várias dificuldades, né? Seja lá com o colaborador, como eu falei no início, né? Seja lá com os desafios das concorrências e valores, né? Cada profissão, vamos se dizer assim, tem o seu quadrado. Vou dizer pelo meu, transporte. A maior deficiência que a gente tem hoje no transporte é valores, né? E às vezes as pessoas não sabem valorizar isso. E às vezes as pessoas dizem assim, tá caro, fulano é mais barato, né? Mas quando a gente faz uma coisa com amor, que é verdadeiro, então existe também todo um custo por trás. Sim. Um seguro de passageiro, o seguro do veículo para cobrir o passageiro. Na nossa empresa a gente tem 2 seguros de passageiro. É o seguro de passageiro por conta da empresa e o seguro da NTT. Se você faz uma viagem daqui para Recife, a gente não vai ter só a depreciação do carro, nem o motorista, nem o combustível. A gente vai ter a NTT para pagar, para gerar o seguro daquele passageiro que está indo. Pedro, mas vai acontecer alguma coisa? Não, mas pode acontecer. Deus o livre, tu bate um dente, quebra um dente, tu vai querer receber o teu dente de volta, né? E se for daquele de faceta, Ave Maria, eu mesmo não tenho, o método original ainda. Tem que vender um ônibus. Tem que vender um ônibus pra pagar. Mas aí eu tenho um seguro que vai cobrir isso aí. Pedro, tá em Recife, assaltaram, fecharam a pista, roubaram o carro. Tem um seguro. Então toda empresa, ela tem os seus valores, né? Então, o que a gente hoje como empreendedor sente muita dificuldade é nessa questão de valorização, né? Eu costumo dizer assim, o pessoal vai para um show, dá carga no show, 500 conto num litro de uísque, Red Bull a R$20, um cigarro R$10, porra, paga. Mas na hora de ir para casa, que vai estar ali um motorista qualificado, deixou a família dele em casa, tá ali para lhe atender, para te levar até tua casa com segurança, né? Onde tem toda a responsabilidade, tá com a sua vida na mão dele, aí a galera tá caro, não vale. Aí isso deixa a gente um pouco triste, sabe? E aí a gente vai pra concorrência parece que é nada, tá fazendo pelo dinheiro. E não pode ser pelo dinheiro. Então, uma das nossas grandes dificuldades hoje como empresa são essas. Em relação a isso, Pedro, eu compartilho dessa mesma dor que você, porque as pessoas elas não sabem diferenciar preço de valor. E assim, você entrega valor ao cliente. Sim. Quando você diz que o seu cliente está lá com o carro limpo, está com seguro, está com motorista qualificado, que tem a carteira dele lá certinha, seu veículo está todo registrado, todo habilitadozinho. Tem esse parte do seguro, que eu acho que nem todo mundo faz. É uma coisa que você falou que eu não sabia que tinha. É um diferencial. Então, assim, isso é entregar valor ao cliente. Sim. E muitas das vezes o cliente não enxerga isso. Ele só quer ver a questão do preço. Só que aí, isso vai acabando sendo uma seleção natural. Porque o cliente que enxerga valor, normalmente ele é um cliente mais qualificado. E você acaba pegando menos clientes, lógico, porque uma grande maioria ela quer preço, mas os que você pega são clientes qualificados. Sim. São clientes que vai pagar o que você está cobrando pelo serviço, porque ele entende que aquilo ali é necessário. É um cliente que conhece outros clientes que pensam como ele, que também é de valor e que vai acabar te indicando outros clientes de valor. Sim. Da mesma forma que isso acontece na sua área de transporte, acontece também na minha área de contabilidade. E é bem assim, Carol. Cliente bom, ele indica cliente bom. E o cliente ruim, ele indica cliente ruim. Cliente ruim, exato. Então, é uma seleção natural. É um filtro. Às vezes, cliente bom indica cliente bom e às vezes a gente também tem que ter a autonomia de dizer não para o cliente ruim também. Que ele também influencia muito no nosso negócio. Isso. Inclusive, até fazendo um boca a boca ruim da nossa empresa, né? Pedro, você passou por muitas dificuldades na sua vida. Eu, particularmente, já que a gente conhece, a gente sabe que sua vida foi sofrida, mas assim, com muito trabalho e com muita dificuldade, sua família e tudo mais. Teve algum momento, durante toda essa tua trajetória de vida, para chegar hoje no sucesso, que você pensou em desistir? E se você pensou, o que foi que te fez continuar? Olha, eu tinha um dilema comigo, que desistir é para os fracos. Mas chegou um tempo
na minha vida, agora há pouco tempo mesmo, que eu pensei em desistir. Abrir mão de tudo, disse, tá bom, aqui já dá pra mim. Vamos dizer assim, pobre eu não fico mais, né? O que tem aqui dá pra viver e a gente seguir em frente. Cara, às vezes as pessoas entram na vida da gente, assim, tanto por bom como por ruim. E às vezes alguns entram por ruim pra se tornar bom. Pra você ter uma ideia, entrou uma supervisora na empresa que a gente presta serviço e a bicha pegava no meu pé que nem carrapato. Você não tá entendendo, não. Ela foi boa até demais que eu pensei em desistir. Eu disse, não dá pra mim. Tenho que desistir, vou parar por aqui. Já tá bom, já não aguento mais, não conseguia dormir, a pressão subia. Mas às vezes a gente tem que começar a aprender a escutar mais. Porque a gente, como empresário, às vezes a gente diz, não, eu sou o líder, quem manda sou eu. Eu que decido, né? Eu que decido, eu que faço. Tem que ser assim. E às vezes não é. E aí ela, da forma dela, ela me passava uma coisa que eu até cheguei a pensar, o que foi que eu fiz pra essa mulher, pelo amor de Deus? Eu tô que não aguento com ela. E a gente brigava, discutia, ó, eu discutindo com as supervisoras, praticamente a minha chefe, né? Porque todo mundo tem um chefe. Né? Meus colaboradores, o líder deles sou eu. Mas quem é meu líder? Quem é meu chefe? Os clientes. Meus clientes. Né? Uhum. Então, a empresa que eu presto serviço, todos eles são meus clientes. E aí eu, poxa, e todo mundo, aquela coisa toda, e eu, meu Deus, onde é que eu tô errando? O que é que eu tô fazendo? Me mostre, me ajude. Essa mulher tá falando, eu tenho que melhorar em quê? E aí eu pensei em parar. Mas aí eu contornei. Pelo fato de eu ter uma história bem um pouco triste, né? Então não quero que minha filha passe pelo que eu passei. Então o meu combustível foi minhas filhas. Né? Não oferecer uma escola boa, não oferecer um estudo melhor, não oferecer um plano de saúde bom, né? Oferecer tudo que for bom para os filhos de a gente, né? Uhum. E aí sempre tudo foi pelas minhas filhas. E aí eu comecei a ter a maturidade de pegar tudo que vinha de críticas e tornar essas críticas construtivas. E isso a gente precisa ter essa maturidade, tá? Não adianta o cara dizer, não, que não sei o que e tal, só sou maduro o suficiente. Não, nunca. A cada dia a gente aprende como nasce uma folhinha nova. Uma nasce amarela, uma nasce verde, outra nasce morrendo. E aí a gente tem que pegar tudo isso e tornar construtivo. E aí o que foi que aconteceu? Hoje eu agradeço essa mulher. Que a nossa empresa, ela deu uma girada assim, sabe? O negócio deu uma alavancada melhor. E aí eu parei pra pensar, eu disse, não sei nem se pode falar palavra. Eu disse, porra, puta que pariu. Essa miserável tava certa desde o início. Porque a gente precisa tirar isso da gente, né? De dizer, eu faço, eu posso, eu faço acontecer. A gente tem que aprender que a gente tá ali para aprender. Uhum. Até um funcionário nosso nos ensina, às vezes. E a gente só tem que escutar e ter a maturidade de girar aquela chavinha que a gente tem dentro da cabeça e dizer assim, o negativo vai pro positivo agora. Então vamos fazer um negócio acontecer, vamos melhorar. Se ela tá reclamando, então vamos fazer bom. Serve até pra gente ter uma visão além. Isso aqui. Será que fulano... O que é que fulano ia decidir nisso aqui? Sim. Né? Será que ela ia aprovar? Não, mas eu vou fazer desse jeito, porque se fosse eu no lugar dela, eu ia aprovar dessa forma, não dessa. E aí hoje, graças a Deus, a gente deu uma melhorada bastante. E a questão do desistir acontece, faz parte. Por mais que você diga que você nunca vai desistir, que desistir é para os fracos, mas sempre tem, na parte do empresário, aquela fase que ele se sente cansado, que ele se sente, assim, desmotivado e que ele diz assim, para mim já deu. Acontece. O empresário, ele tem que ser estudado. A gente já estava até falando sobre isso, né? Porque o empresário, ele se dá ao luxo, porque ele sabe que tem que dar o luxo da tristeza, de se desmotivar, porque senão a gente fica doido, né? Tem que ir pro psicólogo e tudo mais. Mas a gente se automotiva.
A gente sabe que precisa passar até pela fase da desmotivação para se automotivar e ser igual uma fênix, se renovar e aquilo que você acabou de falar, né? Prestar um serviço diferente, ouvir mais o que o cliente está falando e até mudar e subir até o nível da sua empresa. Só completando essa sua história, Pedro, lá no escritório a gente tem uma coisa bem fixa na nossa cabeça, que é o seguinte: todo empresário, ele acha que a empresa dele é boa, é ótima, é excelente. Mas o dia a dia nos mostra que não é. Porque se todo mundo tivesse uma empresa boa, excelente, nenhuma empresa quebrava. Exato. E o que acontece no nosso país é o contrário. Mais de 60% das empresas quebram nos primeiros anos de vida. Então, o que mostra que aquelas empresas não são boas, não são excelentes. E nós, como empresários, temos que ter essa maturidade quando pegar um cliente desse, que a início a gente chama o cliente chato, né? Isso. Ou o cliente pé no saco, mas que, na verdade, se aquilo que aquele cliente está falando tiver pelo menos um pouquinho de sentido, a gente tem que acolher aquilo e melhorar. E quando a gente melhora isso, a nossa empresa cresce, esse cliente fica satisfeito e você acaba não tendo mais esse problema. E até um cliente desse nos tira da nossa zona de conforto. Porque é muito bom você escutar do cliente: olha, parabéns, sua empresa é top, tá tudo muito bom. A gente recebe diversos elogios de clientes lá, diariamente. Porém, tem sempre aquele que diz: faltou isso aqui, faltou uma comunicação nisso, faltou isso. E isso vai abrindo nossa mente dizendo: rapaz, é verdade, esse cliente tem razão. Porque existem coisas que para você no seu negócio parecem óbvias, né? Isso, Como também no meu, parece óbvio. Por exemplo, parece óbvio que o cara sabe o que é um Prolabore. Mas, na verdade, o cara às vezes não sabe. Não sabe. Exato. Então, assim, a gente tem que sair da nossa caixinha também de confortabilidade e mostrar para o cliente que a gente tá ali para escutar e melhorar. Porque é muito melhor um cliente... Aliás, eu vou até pausar aqui para tocar no assunto interessante que eu lembrei. Existe um cliente, eu acho que é o Walmart, que ele fala que existe um cliente que nunca volta. Que esse é o pior cliente que tem. Que é aquele cliente que ele ficou insatisfeito por alguma coisa na sua empresa, ele não te falou o motivo e ele foi embora e nunca mais vai voltar. Porque você nunca vai saber qual é o motivo da insatisfação dele. Sim. E você tem um cliente que é o que a gente chama de o pé no saco. Mas que esse é o cliente legal. Porque esse cliente, quando ele diz: Pedro, isso está errado, ele está te dando a oportunidade de você corrigir. Sim. Então, olha como esse cliente, na verdade, ele é bom para o nosso negócio. Ele está vendo algo que está errado na nossa empresa, ele está nos alertando para dar a possibilidade da gente corrigir o problema. Então, acho que vai muito mais da abertura de mente do empresário entender esse tipo de cliente do que ele ficar pensando: cara, mas que cliente chato. Toda vez esse cliente faz isso, toda vez faz aquilo. Então, é muito legal essa parte da gente também entender e se colocar no lugar do cliente. Será que a gente é bom de verdade? Será que a nossa empresa é boa mesmo? Por que ela é boa, né? São situações que no dia a dia assim faz a gente refletir, tá? Em relação à questão das dificuldades, ficou bem claro que você passou por algumas, né? Tanto na vida pessoal como na vida profissional. Mas se você pudesse dizer para mim hoje, qual foi a sua maior conquista como empresário que você teve até agora? A minha maior conquista como empresário, primeiro, foi ter a minha empresa, né? A nossa própria garagem. E uma das maiores mesmo foi quando eu consegui comprar meu primeiro ônibus. Porque a gente, quando é criança, a gente diz que aquilo só vai ficar no sonho, né? Sim. E aí, quando eu comprei, eu nem acreditei. E agora, há pouco tempo, a gente fez outra aquisição, que daqui uns dias a gente vai estar mostrando aí para a galera mais uma ferramenta de trabalho, que essa foi mais sorte do que da primeira. Quando eu comprei agora, eu disse: não acredito, não. Isso é meu mesmo, rapaz, macho. É verdade mesmo, me belisca aqui a ver se é verdade. Então, as nossas conquistas, elas se tornam as maiores conquistas, né? Porque são coisas que saem do papel para a realidade. E aí são coisas que você não consegue nem acreditar. Então, um dos nossos maiores conquistas foi o nosso primeiro, esse último agora, e a nossa garagem, nosso cantinho, que é uma coisa que
A gente só pensava que era coisa de empresa grande, né? Aham. E aí a gente... É um ponto que para mim é muito satisfatório e me sinto muito honrado com isso. Eu acho legal essa questão da conquista. Lá a gente tem um mantra na Eficaz que é a gente comemorar nossas conquistas, Uhum. independente de ser pequenas ou grandes. Porque quando a gente tem um problema, a gente reclama. Aham. Então, quando a gente conquista alguma coisa, a gente também tem que comemorar. Seja ela, tipo, acho que para você hoje comprar um carro talvez não seja uma conquista enorme, mas é uma conquista. Ela Isso. para você pode ser pequena, mas pode ser grande para quem tá começando. Isso, é E verdade. aí, quando a gente acaba comemorando isso dia a dia, eu acho que o negócio fica muito mais leve, muito mais confortável. Você começa a ter uma noção melhor, uma dimensão maior daquilo que você está se tornando. Então, comemorar as pequenas conquistas eu acho que é fundamental para que a gente mantenha esse nível de satisfação dentro do nosso negócio. Verdade. Eu vejo assim, Pedro, que você falou, porque eu tenho a nova aquisição e tudo mais. Também tem essa questão do seguro que você falou. Eu vejo que você, como empresária e a PH, são muito atualizados, né? Assim, sempre estão buscando inovar, buscando alguma tecnologia. Eu vi também que seus carros, eles têm rastreamento, né, e tudo mais. Sim. E o que te inspira a buscar essas novas tecnologias ou tá sempre inovando? Então, eu gosto de me botar muito no lugar do cliente, né? Eu gosto de ser o cliente da minha própria empresa. Então, assim, se eu sou um cliente que chega na empresa, a empresa apresenta que o carro tem um rastreamento, que a empresa lhe fornece um serviço de qualidade, excelência, conforto, né? Uma das coisas que a gente frisa muito é a manutenção preventiva. A gente não deixa quebrar para poder acontecer. Lógico, menino novo nasce mole, imagina carro, né? A gente tirar novo também pode quebrar. Mas a gente sempre faz essa correção preventiva para que os nossos clientes não passem por constrangimento, parar na estrada, alguma coisa do tipo. Então, assim, aí a gente procura sempre essas inovações e eu procuro sempre ser o cliente para poder ver o que é que o cliente ia gostar. Se eu chegasse na PH Transporte hoje e a PH chegasse para mim e eu dissesse o que é que tem aí de garantia numa viagem dessa, aí o caboclo lá ia dizer: eu tenho um seguro de passageiro que cobre isso, isso e isso, nossos carros são rastreados, a gente tem uma equipe que fica aqui rastreando só a viagem, caso aconteça alguma coisa, parou, o pessoal já liga logo pro motorista. E aí, caboclo, o que foi que aconteceu? Não, nada não, o pessoal parou para ir no banheiro. Se o carro tem banheiro, não, parou foi alguma coisa, a gente tem essa noção, né? Aquele veículo ali tem banheiro, tem frigobar, tem tudo, e por que parou aí? Aí a gente liga. O que aconteceu? É um protesto, a pista tá fechada, tá um pare-siga, alguma coisa do tipo. E aí a gente vai ficar informado. Caso aconteça também, hoje a nossa empresa, a gente procura cada dia mais melhorar, né? E hoje a gente tem um mecânico exclusivo para nós. Então, Deus o livre, acontece alguma coisa, nosso mecânico vai de imediato até o veículo. Ele pode estar na China. Eu vejo que vai demorar muito, eu mando o caboclo pegar um avião. Pega um avião aí, macho, velho, desce lá pra ver o que é, aí se dá jeito, né? E a gente vai tendo muitos conhecimentos. Por exemplo, o carro tá em Maragogi, deu um problema em Maragogi, e a gente vai ter algum mecânico lá que a gente conheça de confiança que possa ir lá dar um suporte até o nosso chegar. Ó, nego, não vai dar jeito aqui não. Não, tô mandando um carro aí agora. O meu carro vai demorar muito. A gente tem essa consciência. Daqui pra Maragogi, um carro grande desse dura aí 2h30. Então aí eu vou num parceiro que seja de Maragogi pra gente poder fazer esse transbordo, para que o cliente não passe esse tempo perdido, vamos dizer assim. Porém, algumas vezes a gente chega, são pessoas, né? Cada um tem a sua reação e às vezes o pessoal não se conforma. O carro quebrou, não sei o que. Eu me lembro como eu trabalhava no aeroporto e aí a gente fazendo o abastecimento lá da aeronave, o piloto vê, ele verifica a aeronave toda e aí tava pingando um óleozinho da hélice daquele avião que faz aqui Maceió, Recife, que ele é de hélice, né? E aí um pingo, uma coisa simples, uma besteira. Pra mim seria uma besteira que não entendo, mas pra ele que vai pilotar, ele sabe que não pode. E aí esse voo foi cancelado. E a gente, foi uma zoada tão grande.
E aí eu cheguei pra passageira que tava lá, eu disse, moça, a senhora prefere ficar aqui, esperar até resolver e a senhora viajar com segurança, ou a senhora prefere viajar assim mesmo, lá em cima não tem estacionamento, né? E aí para tudo, e aí como é que faz? A senhora morre. Pronto, nem chega no destino final. A mesma coisa eu digo pro transporte da gente. Aí quebrou. Quebrou. Se quebrou é porque tá livrando de acontecer alguma coisa mais na frente. Se a gente teve esse tempo para pensar e resolver, foi tudo coisa permitida por Deus. Então, assim, tá parado aqui, mas vai seguir viagem, vai chegar no seu destino com segurança. Porque às vezes o pessoal vamos se dizer que nem nordestino, né? Se avexa demais, né? Uhum. E às vezes a pessoa tem que ter só um pouquinho dessa consciência, que tudo pode acontecer numa viagem, né? Sim, verdade. Mas a gente tá sempre ali, na ativa, 24 horas, todos os nossos carros na rua, prestando excelência e qualidade em todo o serviço, do início ao fim. Eu vejo que você tem um plano de contingência, né, Pedro? Caso o carro quebre, tem alguém lá que eu posso pedir ajuda, o meu tem um mecânico, isso é muito importante. Isso se chama prevenção, né? Uhum. A gente que trabalha nessa área com vidas, trajetando vidas, eu costumo que eu digo assim, a gente é a aeronave na terra, né? E o piloto é o do avião. Quem é o piloto da terra? O nosso motorista. É verdade. Né? Então, assim, toda a vida ali tá na mão do nosso motorista. É a responsabilidade do motorista. Então, a gente procura preservar cada minuto, cada segundo de cada cliente que está naquele veículo, para que a viagem dele seja segura e que ele seja satisfatório, né? Quebrou, resolveu. Aconteceu isso, resolveu. Tava ali para dar suporte, entendeu? Legal. E completando essa questão da tecnologia, da inovação, a gente costuma dizer lá que só existe 2 tipos de empresas. A que está crescendo e a que está morrendo. E pode ter certeza que as empresas que estão crescendo são empresas que estão antenadas com tecnologia, com inovação. Isso mostra que a sua empresa está no caminho correto. Eu fiquei curioso quando você falou da sua equipe. Você falou que tem uma equipe muito boa, muito top, né? Que era a pau para toda a obra. Como é que foi esse processo, desde o início até hoje, para você construir essa sua equipe hoje que, vamos dizer assim, é um sucesso, né? Eu vejo até nas redes sociais os clientes postando, tá lá com os motoristas, todo mundo rindo, feliz. Isso é muito satisfatório para mim, sabe? Porém, isso teve toda uma trajetória. Não é fácil, né? Você ter essa dinâmica com seus colaboradores, porque geralmente o pessoal já vem de uma outra empresa com a formação, né? Então, na contratação eu digo, o que aconteceu da sua vida daqui para trás na outra empresa é da outra empresa. Aqui você vai ver uma nova história. É que nem relacionamento. Você namora com uma pessoa há 10 anos, você vai ter um ritmo com aquela pessoa. E aí eu digo, tu tem que sentir a nossa pegada aqui, que já é diferente, né? Para o manejo das coisas. Porque assim, a nossa equipe administrativa, RH, financeiro, ela tem que ser uma equipe que consiga ter praticamente a visão do empreendedor, do empresário. É porque quando eu não tiver, quem vai me representar são eles. Já pensou, tu chega lá no escritório eu chego no teu escritório também, e aí eu sou mal recepcionado por um colaborador seu? Não. A sua parte administrativa tem que ser a representação do seu diretor, né? E aí, até a Isaura, no curso dela, uma das coisas que ela faz muito, né? Ela tocou no assunto de dizer assim, o que é que você faz pelo seu colaborador, para que ele possa ter um dia de excelência, para que ele possa se sentir confortável, para que ele possa ser uma pessoa melhor a cada dia. E aí é o que a gente tenta muito, é isso. Então, são várias reuniões, são várias conversas. Eu aprendo demais com eles, tá? Porque nas reuniões é onde eles se colocam, e aí é aquela história da gente pegar o negativo e botar para positivo, não entender aquilo como uma crítica pessoal, não entender quando ele fala alguma coisa do tipo, e a gente fazer essa transformação. É a mesma coisa daquela mistura de cores, né? Eu quero pegar o
o azul com o vermelho e transformar em uma cor. Então tem que ser dessa forma. Então são planos que a gente faz. Eu faço muito curso, estou fazendo muito treinamento, porque aí eu pego, absorvo isso e trago para minha equipe, para que eles possam cada dia mais eles evoluir, até para si mesmo, né? Sim. Acho que quando você tem um bom relacionamento no seu trabalho, quando você começa a gostar e realmente isso leva a gente até para o relacionamento de casa, ser uma boa pessoa com o nosso companheiro, tentar entender o nosso companheiro, e é uma coisa que vai levando a outra. Assim, a parte de gestão de pessoas é uma das partes mais complicadas, né? No segmento empresarial, porque é aquilo que você falou. Às vezes nem todo mundo está preparado para um feedback, que é aquela conversa que a gente às vezes tem que chamar e dar aquele puxãozinho de orelha. Lá na Eficaz a gente tem esse hábito de fazer, mas a gente não chama puxão de orelha, a gente chama direcionamento. Mas assim, eu entendo também que lidar com pessoas é conflitante. Quando isso acontece lá na tua empresa, como é que você faz a gestão desses conflitos? Cara, a gente teve uma situação lá que até 2 motoristas quase se pegavam num tapa. Então você tem que manter a sua calma, né? E aí foi o que aconteceu. Intervi, né? Entrei no meio dos dois. E, bicho, às vezes tem situação que parece até que é de escola, né? Os meninos querem se pegar no tapa, 2 cabas velhos, 2 cabas pai de família. E às vezes eu sou meio bruto, sabe? Às vezes eu chamo na chincha mesmo, que nem diz o Matuto, porque às vezes tem coisas e situações que você às vezes tem que ser um pouco mais rígido, mas aí você tem que ter a sabedoria de contornar a situação, de mostrar para eles que ali são 2 pais de família, quais são os exemplos que eles vão dar para os filhos, né? O que é que o filho dele pode dizer mais futuro? Ah, meu pai saiu da empresa lá porque brigou com um companheiro. Isso não é uma coisa bonita. Então, a gente tem que trabalhar isso neles e eles enxergar tudo de uma forma diferente, né? Ali, todo colaborador ele está sendo analisado, não só por mim, mas seja por um cliente, por um outro empresário que trabalha numa outra empresa. Eu digo muito assim, pessoal, nosso carro é nossa vitrine. Então, nosso carro tem que estar limpo todo dia. Tá chovendo, mas dentro tem que estar limpo. Ah, melou, vai lá e limpa. Desceu todo mundo, limpa. Vai iniciar a nova jornada, confere se está limpo. Porque não é só eu que estou vendo que você está deixando o carro limpo, mas tem outras pessoas que estão vendo. Porque eu, como empresário, às vezes analiso o motorista que nem é da minha equipe. É de uma outra empresa. E aí quando o cara sai, se desliga da outra empresa, eu sou o primeiro a fazer o convite. E aí, caba velho? A porta tá aberta aqui, porque eu já venho analisando o cara de outra empresa, de outras situações que ele dirigia. Então, assim, eu acho que a gente, como empreendedor, a gente tem que colocar na cabeça dos nossos colaboradores e mostrar para ele o que é que ele ganha com aquele comportamento, o que é que vai ser de bom para ele, né? Eu tive uma reclamação há pouco tempo, chegou no meu celular, um vídeo de um colaborador nosso da van na frente. E aí acontece muito. Acaba pega meu número lá, que o número que tá lá sou eu que falo aqui, eu mesmo respondo meus clientes. Às vezes que a menina fica com o telefone, mas a maioria das vezes sou eu. E, pô, quando liga, às vezes tá aqui, viu? Às vezes o povo fala, não quer atender, não quer falar. Mas... E aí o que é que acontece? O pessoal manda uma foto, às vezes o motorista vai entrar numa rua, não vê o ponto cego do carro, o cara pensa que ele fechou o cara e tal. E aí você tem que ter a sabedoria, escutar os 2 lados. O cara vai lá, vai lhe reportar, e aí você vai no condutor daquele veículo, e aí, nego, o que foi que aconteceu? Ah, não, eu fiz isso aqui. Tá, mas isso agregou em quê? Você ganhou o quê com isso? Que aí o cara começa a pensar, da próxima vez ele já não vai fazer. Ele vai dizer, pô, esse bicho me fechou, eu vou buzinar aqui. Pra quê eu vou buzinar? Eu vou ganhar o quê buzinando? Já fechou? Tá indo embora? Só seguir a vida. Vida que segue, né? Entendeu? Então a gente tem que transparecer começar a botar essas ideias, esses frutozinhos na cabeça deles. O que é que ele pode agregar com aquilo? O que é beneficente para ele?
Então, se não beneficia, se não agrega, se não é bom, aquela coisa, né? Desapega, deixa seguir o caminho e ter essa maturidade de escutar. Porque, às vezes, o colaborador, ele tem essa dificuldade, né? Cabeça fechada, ele não consegue escutar. E aí é todo um trabalho do empregador ir ali aos poucos, mostrando para ele, para que ele possa ir abrindo e enxergando, de uma certa forma, o que é que a gente está tentando passar para ele. Porque às vezes o colaborador da gente, eu sempre digo que os colaboradores são os nossos filhos. E às vezes a gente já pega eles tudo velho, mas é como se viesse de pequeno, né? E aí a gente tem que ir ensinando, até o caboclo dizer, rapaz, não é que o miserável estava certo mesmo, né? E a gente transformar isso do empregador, do empresário, do patrão, que o colaborador tenha medo do patrão. Não, tem que se haver o respeito entre os dois, não o medo, né? Ser aberto para conversar, ser aberto para ajudar. O empregador, ele também tem que ajudar o seu funcionário quando ele faz por onde, né? Que isso até serve de incentivo. O cara fica ali, pô, ele me ajudou. Tem cara que não. Me ajudou porque quis, é a obrigação dele. E aí vai da personalidade e o caráter de cada um, né? Entender se aquilo foi uma ajuda que foi de coração ou se foi uma obrigação do patrão. Mas aí é o caráter do cara. Sim. E a gente que vem de igreja, né, desde pequeno, a gente tem esse sentimento mais valioso, né? E a gente consegue lidar melhor com esse tipo de situação e aprender a acalmar mais um pouco o coração, principalmente o nosso, para que a gente possa acalmar o do próximo. Verdade, Pedro. E assim, nessa jornada de crescimento que a sua empresa teve, e que acho que é comum também com todo mundo, a gente acaba não percebendo, porque o dia a dia é muita corrida, é muito operacional, e a empresa vai crescendo, e aí às vezes a gente não tem aquela noção de dizer, poxa, eu tô grande, eu cresci. Teve algum momento, teve alguma situação que ocorreu que você, através daquela situação, você disse, cara, como eu cresci. Então, às vezes eu nem acredito, né? Às vezes eu chego nos lugares e aí o pessoal diz, aqui é meu diretor e tal. Que diretor? Me diz que eu trabalho com tu. Bom demais. Né? E às vezes eu fico sem acreditar. Até disse a Greta, a gente chegou e disse, pô, não me acostumo com essas coisas, né? Essas coisas, doutor. Chique, Chique, né? Diretor, gestor. E assim, às vezes até a gente se torna admirável da gente mesmo. E a gente diz, poxa, da onde a gente veio e aonde a gente tá, né? E aí a gente fica nessa lembrança do passado e a gente diz, só gratidão a Deus, né? E às vezes a gente nem se toca que o negócio tá crescendo e você tá se tornando uma pessoa, né? Uma referência. Uma referência e você acaba não percebendo, entendeu? Então, pra mim, é normal. Até hoje eu ainda sou a mesma pessoa, que tem gente que diz que eu mudei, né? Mas eu ainda digo assim, antigamente, quando eu era funcionário, eu dizia, o patrão tem dinheiro, falta dinheiro no bolso dele, não. Ele não me ajuda porque ele não quer. Mas hoje eu sei o que é ser um patrão. É verdade. Que não é bem assim, né? História, É né? assim, Na verdade, às vezes, na maioria das vezes falta. às vezes não sempre. Às vezes você não faz a sua feira, mas todos os seus colaboradores fez, que recebeu. E às vezes você não tem o seu para você fazer. Né? E aí as pessoas dizem, ali vive bem, ali é o carro do homem, ali não sei o quê. Mas hoje a gente sabe qual é a realidade do negócio, né? A gente sabe quantas noites a gente passa sem dormir para querer honrar os compromissos. Graças a Deus, a gente já vai fazer aí 2 anos de empresa aberta, né? Foi quando deu a chave da virada, e 2 anos de colaboradores, né? E graças a Deus, se você perguntar aos meus colaboradores quando foi que eu atrasei salário, não tem. Eu posso ter atrasado um dia, mas dizer assim, atrasou o salário, em 2 anos não tem.
que é prioridade, né? Meus colaboradores receberem em dia, porque eles estão dependendo daquele dinheiro para pagar algo que venha a ser dos compromissos deles. E eu tive um problema, já isso que eu vou até falar aqui. A gente teve um colaborador que deu bastante dor de cabeça, sabe? E aí a gente tem o nosso setor jurídico, e aí a gente foi um dia ter uma reunião com todos eles, e aí eu disse, não, eu quero fazer de 1 a 1. Porque quando fazia em grupo, ninguém dizia nada. Quando terminava a reunião, às vezes era aquele fuxicado, né? E eu disse, eu quero fazer de 1 a 1. E aí teve um que disse, no final da reunião, disse assim, seu Pedro, eu queria que o senhor revesse a questão de salário. Por quê? Disse, não, porque o senhor está pagando atrasado. Estou pagando atrasado. Porque eu tinha o costume de dia 30 ao dia 1º, na virada, eu virava à noite pagando salário. Para que todo mundo acordasse de manhã e dissesse, dinheiro tá na conta, dia 1º eu vou pagar minhas contas. Eu tinha isso. Porque eu, quando era funcionário, se o meu patrão fizesse isso, eu ia ficar muito satisfeito. Uhum. E aí, às vezes o negócio apertava, eu pagava no 5º dia útil. E aí eu tava começando a pagar no 5º dia útil. E aí o caboclo disse que eu tava atrasando o salário dele. Que eu não fizesse isso porque ele tinha as programações de pagamento dele. E aí a advogada foi e explicou para ele. Ele disse, não, mas se você vai pagar no 5º dia útil, você tem que me comunicar. Aí eu disse, oxe, mas peraí, não tô entendendo. A empresa é sua, eu tenho que dar uma satisfação para você é o meu patrão, Não, é lei, é o 5º dia útil. Então, às vezes, o patrão também vai dar um ajeitado no caboclo, né? Fazer o simples, que para mim seria gratificante, e às vezes o caboclo pensa que é uma obrigação sua. Você pagar todo dia 30 ali, dia 1º, dia tá na conta. Quando você paga no 5º dia 8, o caboclo achar ruim. Aí ele começou a discutir com o advogado. Eu digo, pronto. Aí é bom que você vai dar bonzinho aí, que aí já entende da lei, né? Se tu chiar muito, aí é com tu e ela. Que eu nunca vi pra entender de lei. Quando tá errado, todo mundo entende de lei. Cara, eu acho legal isso, porque assim, o pessoal que trabalha normalmente, os funcionários, uma boa parte, eles não tem essa visão sistêmica do negócio da empresa e eles não sabem o quanto às vezes a gente corre ou se esforça para pagar todas as contas em dia. Porque é o seguinte, empresa lucrativa é uma coisa e fluxo de caixa é outra totalmente diferente. E às vezes as coisas não coincidem. Sim. Mas tipo, quem é empresário de verdade, o cara que é empresário, que se importa, ele corre, meu amigo, ele faz o possível para não atrasar o salário do pessoal. Você diz, lógico, é obrigação sim. Mas eu acho que a mentalidade do empresário, de dizer, não, eu tô fazendo não é porque é a minha obrigação, eu tô fazendo porque a minha equipe, minha prioridade é que faz toda a diferença no negócio. Isso. Pedro, além do sucesso financeiro que a sua empresa hoje tem, como referência, como a gente já falou, que vocês pensam em qual tipo de impacto que vocês esperam causar na sociedade? Então, eu sempre penso em ser um pouco diferente, né? Eu não quero ser qualquer empresa no mercado, porque qualquer empresa no mercado tem muitos. Uhum. Transporte tem um bocado, né? Mas eu quero ser a empresa que faça a diferença. A empresa que o pessoal diga, ali tem um diferencial, ali é diferente, entendeu? Então, eu quero ser uma empresa referência, uma empresa de inspiração, uma empresa que as outras também possam copiar, né? Para que possa ser melhor, para que eles possam melhorar dessa forma. Eu costumo dizer que eu não tenho concorrentes. Quem me tem como concorrente está perdido. Eu não tenho concorrentes. Eu tenho amigos ali para somar, né? Porque às vezes, se a demanda da minha empresa tá grande, eu vou para onde? Eu vou no companheiro que tá no ramo. Sim. Ele vai, olha, tô com um serviço aqui, vamos dar um suporte? Ganhar ele. Então, a gente tem que acabar com essa coisa de concorrência, né? Que as pessoas têm muito isso pra cima. Meu concorrente. Ali é meu inimigo, vamos se dizer assim. E a gente tem que acabar com isso. A gente tem que se unir. A gente tem que
sentar uma vez na semana, uma vez no mês, todo mundo, conversar, debater o transporte, como a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, questão de valores, questão que eles podem agregar, pegar ideias um com o outro. Então, até para que a gente possa ser unidos, né? Ter um transporte unido, ser todo mundo... fiz com fulano de tal, que massa, bacana, legal. Não, mas eu queria fazer com vocês para ter essa experiência. Então aí o cliente ele tem diversas opções e ele não vai ter essa diferença ou insegurança. Porque às vezes o que acontece? O cliente chega pra gente pegar, eu vou fazer o serviço contigo, mas não conta pra fulano não que eu tô indo contigo. Eu digo, nego, velho, mas se for assim, nem venha, porque vai ter foto, o cara vai ver, o cara me segue no Instagram. Então, não adianta. Eu não vou chegar, teu cliente tá indo comigo aqui. Não, porque pra mim, não existe cliente de fulano ou ciclano. Existe o cliente. Pra mim, se bate na minha porta, quer contratar o meu serviço, eu vou vender o meu peixe. Vou vender o meu serviço. Mas que eu tenha essa coisa de, não conta pra fulano, não faz... Não. Então, eu não tenho concorrentes. Eu tenho, vamos dizer assim, aliados, que chama... Aliados, parceiros. Parceiro de negócio, né? Parceiro de negócio. Eu tenho as outras empresas dessa forma. Um parceiro. Né? Fechar essa parceria. Então seria isso. O impacto seria esse. Ser diferente, ser diferencial. E ter essa conjunção com todos. Legal. Eu vejo que você já trilhou aquela parte inicial, né, do negócio, que eu acho que é uma das mais difíceis, não é a mais difícil, porque não tem como metrificar isso. Mas, como você já passou por essa parte, qual dica você poderia dar para aquela pessoa que tem o mesmo sonho que você e está começando agora, está no início da jornada? Não desista. Não vai ser fácil. Persevere. Tenha muita fé. Existe aquele ditado que diz assim, que é verdade, né? E a fé move montanhas. Às vezes, no seu último suspiro, você diz, pronto, vou morrer. Mas Deus diz, não vai morrer agora, não. Né? Porque o caboclo tem fé, o caboclo acredita. E o que eu digo é isso. Nunca desista. Mesmo que a vontade venha, né? Às vezes, até próprias pessoas da sua família, você vai dizer, não, vou aqui nesse apoio, e aquele apoio vai dizer, vai dar certo, não. Tu vai pra onde? Você aquieta, já bota você pra baixo, você... Mas quando essas coisas acontecer, você bota na sua cabeça, vai dar certo. Eu vou conseguir, vou te mostrar que vai dar certo. E um dia tu ainda vai dizer assim, rapaz, parabéns, isso. Então corra atrás, nunca desista. As pessoas que estão querendo iniciar nesse ramo, estou aberto também. Quiser visitar a gente, querer conversar, o pessoal que está querendo iniciar, está no início do trajetório, como cobrar, como fazer, o PH pode me ajudar nisso aqui, a gente está aqui para se ajudar. A gente tem que parar com essas coisas de individualidade. A gente tem que ser amplo, tem que ser aberto, ajudar sempre ao próximo. Eu não tive ajuda, então porque eu não tive ajuda, eu não vou dar ajuda, não. A gente está aqui para dar ajuda. Então, eu deixo aí para o pessoal que está iniciando nessa área ou em qualquer outra área, que é uma coisa que é bem ampla, é a desmotivação que você vai ter. Então pegue tudo isso aí e faça construir numa coisa boa e faça valer a pena para aquela pessoa que disse que tu não ia conseguir, tu não ia ser capaz ou que não ia dar certo, a pessoa possa ir lá e bater no seu ombro e dizer, parabéns, caboclo, tu é arretado, isso. Top mesmo. E assim, Pedro, na sua trajetória de vida tem muitos erros e teve muitos erros e acertos, né? Para você hoje ter esse network que você tem, essa mentalidade de empresário que você tem, essa visão ampla e estratégica do seu negócio, né? Mas assim, se hoje você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para aquele Pedro lá que está começando, vamos dizer, uns 10 anos atrás, que conselho você daria para aquele cara? Faça tudo do mesmo jeito. Sem tirar uma vírgula. Porque foi com todos os erros que eu acertei.
Eu passei um tempo na minha vida, eu não tinha nome para comprar carro, né? Não tinha movimento em banco, não tinha nada. E aí tinha um caboclo que vendia carro fiado. Na parte lá da lotação, eu conhecia ele, um caboclo meio... Ele tem os seus defeitos, tem os seus erros, mas para mim eu tenho a minha gratidão a ele, porque também se não tivesse sido a oportunidade, ele cobrando caro ou não, foi o que foi no momento. E foi o que sustentou a minha família também no momento. Teve um carro que eu comprei, era um Export. E aí eu sempre amei carro, né, para começar. Sempre amei carro. É um amor que eu tenho de criança. Então, eu tinha um Siena, tinha um Punto, aí sempre trocava por uma coisa melhor. E às vezes na minha cabeça era assim. Eu tinha um Siena. Aí eu disse, apareceu a oportunidade da Export. Vou pegar esse carro. Mas para me pegar aquele carro eu pensava, o que é que aquele carro vai agregar para mim? Porque andar por andar, isso aqui anda. Sim. Né? Verdade. Mas naquele carro eu posso fazer um executivo, posso atender mais clientes, com mais conforto. E eu pensava dessa forma. Tinha cliente para isso? Não, às vezes não tinha. Porque o transporte ele é assim, às vezes está na alta e na baixa, né? Ou meio termo. Não tinha. E aí eu fui lá e comprei o carro, deu meu cieninha e ficou parcela de 2.000 conto por mês. Ou seja, por semana eu tinha que fazer 500 conto. Era rojão para fazer. Eu rodava aplicativo, Uber, aeroporto, era pirata no aeroporto. E todo passeio que eu pegava já fidelizava para fazer o retorno dele de volta pro aeroporto. E aí, às vezes, eu tinha lá os 2.000 e dizia, agora eu pago o carro ou faço a feira? E aí é uma decisão que você tem que... Tem uma hora que... Assim, minha esposa tá comigo aí há 10 anos. A bichinha já passou perrengue. Força. Você não tá entendendo, não. A gente já passou várias dificuldades. Não tem nenhum amendoim desse pra nós comer. Então eu ia lá e pagava o carro. E se eu não pagasse o carro, o cara poderia tomar. Se eu não pagasse o carro, eu iria perder. E eu investia e eu dizia, vai dar certo. Essa semana eu consigo. Essa semana eu vou fazer valer a pena. Uma hora eu termino de pagar esse carro. Uma hora esse carro vai ser meu e eu vou conseguir fluir um negócio melhor. E aí sempre pensando positivo. E às vezes a briga em casa é arrochado, né? É verdade. Ah, pai, tudo por um carro, não sei o quê. Vai morar dentro do carro, não sei o quê. E aquela coisa. E eu sempre dizia, é fase, vai passar. E eu tenho um problema que eu sou muito assim. A mulher começa a falar e eu fico calado. Pensando, vai dar certo. Mas na frente tu vai ver se não vai ser bom. E hoje, graças a Deus, tá sendo bom, né? Por falar em sua esposa, hoje ela trabalha com você, né, Pedro? Ela é diretora financeira. É diretora financeira, a mulher do dinheiro, né? Como você concilia essa questão de vida pessoal, profissional? Sua esposa tá ali no dia a dia? Então, quando você tem a sua esposa dentro do seu negócio, pra mim, é uma realização de sonho. Porque não tem nada e ninguém melhor pra fluir um negócio como ela. E pra mim eu tenho assim, se tem dois e um, Deus o livre, Deus pode levar, vai ter um ali pra sustentar o negócio. Então, você ter essa sabedoria de diferenciar o seu casamento com o trabalho é difícil. E às vezes o seu companheiro ou sua companheira não pode ter essa visão. Porque já pensou, você tá na empresa, você vai fazer uma cobrança. Não, mas tinha que ser feito e tal e tal. E ela já começa a confundir as coisas. Então tem que ter a sabedoria dos dois. E quando os dois não têm, tem que se sentar e conversar. E aqui é uma forma. E aqui é outra. Aqui a gente é pai, é mãe, é tudo. E aqui nós somos funcionários. Eu sou um funcionário e ela também vai ser uma funcionária. Então tem que ser trabalhado isso. Fácil não é não. São várias situações, vai de cada pessoa, lógico. Fácil não é. Mas tem que saber plantar isso na cabeça da outra pessoa para que ela possa entender e saber separar cada coisa. Até em casa mesmo, quando tá junto. Porque vai estar em casa, né? Ó, vem cá, vamos fazer isso aqui. Vamos ver como é que a gente faz. Vamos resolver.
Tô cuidando das meninas. Segura as meninas aí um pouquinho. Vamos resolver isso aqui. Tem que ter essa sinergia, essa isso. troca, né? Então, Pedro, chegamos ao final das perguntas, né? E eu queria encerrar com uma que é muito importante pra gente, e com certeza é pra você também, que é saber qual é o sonho que você ainda não realizou. Sonho que eu não realizei é o sonho que nem eu tenho noção ainda. Quero que seja uma coisa muito além, sabe? Então não existe o sonho final. Que cada vez a gente tem um despertar diferente, né? Um sonho diferente. No curso que a gente fez agora com a Isaura Jatobá, ela deu uma cartolina pra gente colocar quais eram os nossos sonhos. E aí me despertou uma coisa. Eu disse, meu Deus, uau, é realmente meu sonho. Porque o meu sonho era ter minha empresa, ter meus carros. Hoje eu tenho. Então cada vez a gente desperta um sonho a mais, um sonho além do que aquilo que a gente esperava. Né? Então cada coisa que seja plantada no seu coração, que você queira, que se torne um sonho e que se venha a ser feita a realidade, né? E aí, eu não sei se vocês até viram no meu Instagram, a gente passa por uma estradazinha de vidro, um tapetezinho de vidro. Sim. E ali é muito desafiador. E o que é que tem do outro lado para poder lhe inspirar a passar por aquele tapete de vidro, que ali é vidro real? O que é que tem do outro lado? São os seus sonhos. Então, mesmo que você já tenha realizado seus sonhos, tem o além do seu sonho, né? Então, sempre corra, busque da melhor forma, na honestidade, na simplicidade, todos os seus sonhos. E nunca perca a fé em Deus. Porque sem a fé, sem você ter Deus com você do seu lado, você vai não. Você fica no caminho. Verdade, o céu é o limite. O céu é o limite. Estamos chegando agora no nosso momento de descompressão, onde a gente vai conhecer um pouquinho de você, porque a gente já conheceu a história da PH, a história do Pedro, a parte da gestão. Então, vamos para o nosso momento de descontração, né? É eu ou tu, Jarison? Eu. Pedro, nesse momento a gente vai fazer 8 perguntinhas básicas e rápidas. Isso E aí ou aquilo? você escolhe uma, tá? Tá. É isso ou aquilo, beleza? Joia. Vamos lá. Praia ou piscina? Piscina. Comer em casa ou comer fora? Em casa. Carro ou micro-ônibus? Carro. Série ou filme? Filme. Ligar ou mandar WhatsApp? Mandar WhatsApp. Glock ou Taurus? Taurus. Viagem pelo dia ou viagem pela noite? Pelo dia. Cerveja ou chopp? Hoje eu não bebo mais, mas era cerveja. Cerveja. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro episódio do nosso podcast Hoje o Pod é Seu. Quero agradecer mais uma vez, Pedro, pela participação, pela presença. Deixar esse minuto para você fazer as suas considerações finais, para a gente poder encerrar esse podcast, que com certeza foi muito enriquecedor para a gente, tá? E espero que o pessoal que está nos acompanhando também tenha gostado. Cara, a gratidão é minha, né? Que nem eu falei, é o meu primeiro podcast, né? Está sendo uma experiência incrível, né? E é a primeira vez que eu falo sobre a minha história, falo como surgiu a PH e quem é o PH e quem é o Pedro, né? Então isso aqui realmente é sem palavras. É uma coisa que fica até para a história da PH, quem foi que abriu a oportunidade, quem foi que abriu a primeira porta, né, a eficaz Sim. contabilidade que está com a gente. E só gratidão de verdade a vocês e parabéns pelo trabalho de vocês, que é uma excelência incrível, né? A criatividade que vocês têm, isso é inspirador. A gente também adquire esses pontos de vocês, isso é muito bacana. Então, obrigado de verdade e estou sempre à disposição para o que precisarem. Pedro, deixa pro pessoal suas redes sociais aí, para quem quiser conhecer melhor o trabalho da PH. E acredito que o pessoal que está assistindo vai se apaixonar por essa empresa, né? Que, como eu falei, é referência. Sim. Com tanto amor e carinho que você fala aí, com certeza é inevitável não se apaixonar. Deixa o Instagram, suas redes sociais, fala um pouquinho dos serviços que você faz também. Então, hoje a gente faz o serviço tanto do executivo, né, como o transporte
de translado ou empresarial, né? Então, as empresas que estiver precisando de transporte, já entra em contato com a gente, pode ir lá no Instagram e falar lá pelo direct também, que é PH_transporte. Acho que vai ser o primeiro que vai aparecer, né? Sempre é o primeiro que aparece, é o nosso Instagram. Pode ir lá tem, na bio tem o nosso contato, tem tudo que vocês precisarem para entrar em contato com a gente. Então, serviço empresarial, serviço de turismo, translado ou passeios, como serviço também executivo. Então, advogados, juízes, promotores que precisar dos serviços, a gente está à disposição também. Bom, pessoal, estamos encerrando o nosso podcast. Por hoje é só. Não deixe de nos acompanhar, assistir os nossos próximos episódios, porque serão épicos. Top.